Fala, meus elétrons, tudo positron? Então, no último vídeo a gente viu a organização da tabela periódica. Hoje a gente vai entender por que essa tabela tem esse nome, por conta das propriedades periódicas. Vamos lá? Propriedade periódica, Eric, o que é isso? São propriedades que se modificam em intervalos regulares com alteração do número atômico. Ou seja, quando você modifica o elemento, quando você pega a tabela e olha para um outro elemento, a propriedade vai mudar com uma certa periodicidade, ou seja, no intervalo regular. E existem várias propriedades periódicas: raio atômico, raio iônico, volume atômico, energia de ionização, eletroafinidade, eletronegatividade, densidade e ponto de fusão. A gente vai ver cada um deles. Tranquilo? O primeiro, raio atômico. O que é raio atômico? Bom, é a distância entre o núcleo, o centro do núcleo de um átomo, até a borda da sua eletrosfera. E esse raio me dá o quê? O tamanho desse átomo. Como é que se mede esse raio atômico, Eric? Bom, o raio em si a gente não consegue medir, mas a gente consegue medir a distância entre dois núcleos de um determinado elemento. Então eu tenho dois átomos, eu consigo medir a distância entre esses dois núcleos. Como é a distância dos dois núcleos? É como se fosse 2 vezes o raio, ou seja, um diâmetro atômico. É só eu pegar essa distância e dividir por 2. Então, a partir da distância entre dois núcleos, eu consigo medir o raio atômico. E como é que varia esse raio atômico numa tabela periódica, Eric? Bom, no mesmo período, ou seja, na mesma horizontal, quanto maior for o número atômico do elemento, menor o raio. Por quê? Se você pega no mesmo período um elemento com um número atômico maior, ele vai ter mais prótons. Se ele tem mais prótons, a atração entre as cargas positivas e negativas vai ser maior. Se eu tenho maior atração, eu vou ter o quê? Um raio menor, porque esse núcleo vai puxar mais os elétrons. Logo, no mesmo período, quanto maior o número atômico, menor o raio. Beleza? E nas famílias, Eric, na vertical, quanto maior for o número de camadas, maior vai ser o raio atômico. Ou seja, esse é o comportamento geral de um raio atômico. O raio atômico cresce da direita para a esquerda, de cima para baixo. Beleza? Quem tem o maior raio atômico da tabela periódica? O frâncio. Tranquilo? Raio iônico. A ideia do raio iônico é bem parecida com o raio atômico. É a distância entre o centro do núcleo até a borda da eletrosfera. Mas agora eu estou falando de um íon. Quando a gente fala de um raio iônico, eu estou falando de diferenças de tamanhos. A gente sabe que existem dois tipos de íons. Íons positivos, que são os cátions, e íon negativo, que são os ânions. Cátion perde elétrons, fica positivo. Ânion ganha elétrons, fica negativo. E existe uma relação entre os raios. Normalmente, o raio do cátion é menor que o raio do átomo, que é menor que o raio do ânion. Vamos ver isso com calma. Galera, e para a gente entender esse conceito, eu vou colocar aqui uma ideia que vocês vão aprender lá no 3º ano. Mas eu só preciso que vocês tenham uma pequena noção. A gente está trabalhando com cargas, certo? Cargas positivas e cargas negativas. Carga positiva, que é o próton, carga negativa, que é o elétron. Seguinte, existe uma fórmula lá da física elétrica que fala o seguinte: a força de atração ou repulsão entre duas cargas é dada por uma constante K vezes o produto das cargas dividido pela distância ao quadrado. Ou seja, o que eu tenho? Olha, se por acaso eu aumento essa distância, o que acontece? Isso aqui é uma fração. Ó. Se eu aumento a distância, o que acontece com a força? Diminui.
E se eu aumento um pouco a distância, ela é elevada ao quadrado. Ou seja, qualquer pequena variação na distância muda muito a minha força. Você não precisa decorar a fórmula, você só precisa entender que uma pequena modificação na distância altera muito a força. Beleza? Se eu diminuo a distância, a minha força aumenta muito. Show! Raio do cátion. Como é que funciona? O raio do cátion, eu tenho aqui um elemento, um átomo que perdeu elétrons. Se eu perdi elétrons, eu tenho mais cargas positivas que cargas negativas. Logo, o núcleo consegue atrair mais a eletrosfera. Se o núcleo atrai mais a eletrosfera, o raio de um cátion tende a ser menor. Então, o raio do cátion é menor que um raio de um átomo. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem. Olha só. Ativar a canetinha. Olha, sódio 11. Beleza? Vamos fazer só a distribuição eletrônica dele para a gente entender uma coisa? Olha, sódio 11. Distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ou seja, ele só tem um único elétron na última camada. Tranquilo? Quantos prótons eu tenho? Tá? Esse cara, quantos prótons eu tenho? Olha só, prótons é o número atômico. Então eu tenho aqui 11 prótons, que são o quê? 11 cargas positivas. Se ele é um átomo, ele tem carga neutra. Ou seja, número de prótons é o mesmo número de elétrons. Beleza? Aqui, ó. Ou seja, eu tenho 11 cargas positivas que são prótons e 11 cargas negativas que são elétrons. Quanto dá isso aqui? 0. Lembra que cargas iguais se repelem, cargas opostas se atraem. Ou seja, olha aqui, ó. Se isso aqui é positivo e isso aqui é positivo, elas vão fazer o quê? Elas vão se repelir. Se isso aqui é negativo e isso aqui é negativo, elas também vão se repelir. Mas se isso for positivo e isso for negativo, eles vão se atrair. Então, olha, aqui eu tenho 11 elétrons que se repelem e 11 prótons que estão atraindo esses elétrons. Olha o segundo caso. Ó, Na+. Como é que fica aqui, Eric? Lembra, a gente tira o elétron o quê? Da camada mais externa. Então fica o quê? 1s2, 2s2, 2p6. Ou seja, eu tenho 11 prótons, que são cargas positivas, mais 10 elétrons, que são cargas negativas. Ou seja, eu vou ter uma carga positiva a mais. O que isso significa? Que a repulsão elétron-elétron agora está menor. E a atração próton-elétron está muito maior, porque eu tenho mais prótons atraindo. Logo, esse raio ele vai ser o quê? Ele vai ser menor, porque vai ter maior atração entre o núcleo e a eletrosfera. Beleza? Agora, para o raio do ânion, como é que funciona? É justamente o contrário do raio do cátion. Como o ânion ele ganha elétrons, esse raio ele tende a ficar o quê? Maior. A eletrosfera ganhando elétrons, ela fica maior. Se eu tenho uma maior distância, o núcleo atrai menos a eletrosfera. Se o núcleo atrai menos, logo esse raio é maior. Então vamos fazer um exemplozinho aqui, ó. Vamos fazer a distribuição eletrônica do flúor. Flúor 9. Ó, 1s2, 2s2, 2p5. Beleza, Eric. Quantos elétrons ele tem? Quantos prótons ele tem? Olha só. Esse átomo ele tem o quê? Olha o número atômico dele. Ele tem 9 cargas positivas, que são prótons. Como é um átomo neutro, ele tem 9 cargas negativas, que são os elétrons. Somando-se dá quanto? 0. Ou seja,
eu tenho 9 elétrons que causam repulsão entre si e 9 prótons que causam o quê? Atração entre si. Olha só. Núcleo positivo e a eletrosfera negativa. Eu tenho aqui elétrons negativos, olha, que se repelem, tá? Esses elétrons estão se repelindo entre si. E eu tenho o quê? Prótons que estão fazendo o quê? Atraindo esses elétrons. Aqui, ó. O que está acontecendo? Esses prótons estão atraindo os elétrons. Então, essa disputa de cargas positivas e negativas que vai me dar o raio. Se eu estou colocando um elétron a mais, o que acontece? Olha, para o flúor menos 1. Fica o quê? Se eu estou ganhando um elétron, fica 1s2, 2s2, 2p6. Ou seja, agora eu tenho 9 prótons com carga positiva e 10 elétrons com carga negativa. Quando eu somar isso, o que vai dar? Menos 1. Ou seja, eu tenho um elétron a mais que está fazendo o que com o meu raio? Aumentando. Se eu aumento o raio, eu aumento a distância. Se eu aumento a distância, a atração entre o núcleo e a eletrosfera é menor. Logo, o raio é maior. Tranquilo? Energia de ionização. O que é energia de ionização? Ou também chamado de potencial de ionização. É a energia necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo isolado no estado gasoso. Ou seja, é a energia que você dá para arrancar um elétron de um átomo. Quando você arranca um elétron, você está fazendo o quê? Você está formando um cátion. Então, toda vez que você arranca elétron, você forma cátion. Se você está formando um cátion, o raio desse átomo está fazendo o quê? Diminuindo. Então, quando eu tenho um cátion, o que acontece com o meu raio? O meu raio diminui. Se o raio diminui, a atração, o quê? Núcleo, eletrosfera, vai ser o quê? Maior. Então, a atração entre núcleo e eletrosfera vai ser o quê? Maior. Se a atração entre o núcleo e a eletrosfera vai ser maior, o que acontece? O meu raio diminui. Se o raio diminui e eu tentar arrancar mais um elétron, fica mais difícil, porque esse elétron vai estar muito preso ao núcleo. Logo, eu preciso dar mais o quê? Mais energia. Então, o segundo nível de energia de ionização é maior que o primeiro. E o terceiro, Eric, é muito maior que o primeiro. Então, olha aqui um exemplo para vocês. Para arrancar um elétron do alumínio, eu preciso de 577 kJ. Para arrancar mais um elétron desse alumínio, agora eu vou precisar de 1816. Ou seja, quase mais de 3 vezes mais. Se eu quiser arrancar mais um, cara, você consegue ver que a energia ela vai aumentando conforme eu vou arrancando elétrons? Por quê? Porque o meu raio vai ficando cada vez menor. Então, olha, primeiro eu tinha um raio grandão, depois eu tenho o quê? Um raio um pouco menor, e agora eu tenho o quê? Um raio pequenininho. Quanto menor o raio, maior a força. Beleza? Então, a energia da primeira ionização vai ser menor que a energia da segunda, que vai ser menor, muito menor, que a energia da terceira. Beleza? E como é que varia a energia de ionização dentro da tabela, Eric? Olha, eu falei para vocês que quanto menor o raio, mais difícil de você arrancar. Logo, quanto menor o raio, maior a energia de ionização. Então, a energia de ionização ela cresce o quê? Da esquerda para a direita, de baixo para cima. É justamente o contrário do raio atômico. Beleza? Pessoal, então na aula de hoje a gente viu o quê? A ideia de propriedades periódicas,
Vimos que a tabela periódica possui diversas propriedades e começamos a falar sobre as primeiras: raio atômico, raio iônico e falamos sobre isso, energia de ionização. Na próxima aula a gente vai continuar conversando sobre essas propriedades. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!